Áudio. Olá, querido espectador. Olá. Mais uma vez estou dentro do computador seguindo os rastros de algo misterioso e você vai me ajudar com isso. Veja bem, nos últimos dias eu recebi um comentário do usuário Ninuxo9922. Eu descobri um site muito legal hoje. É um jogo tipo Animal Jam ou Club Penguin que foi fechado por problemas com hackers. Eu achei estranho porque, por mais triste que a situação seja, um ataque hacker não é algo que eu costumo abordar, mas aqui a minha curiosidade falou mais alto. E ainda bem que ela falou, porque esse site esconde muito mais que isso. Então, pra você que não me conhece, eu me chamo Zedin. Pra não perder o costume, já vai se inscrevendo no canal e venha comigo. Opa. Que eu vou te Então. Inscrever, like. Let's go. mostrar o segredo por trás do site Lambiland. Nunca ouvi falar. Nunca. Ah, que bonitinho, a cabrinha. Oh. Convidativo, né? Tudo começa aqui. Essa é a página principal do site. Temos vários botões que levam para partes diferentes dele, como assinatura de membros, comunidade e por aí vai. Uma grande arte no meio com um bode e alguns cabritinhos, e um sol ali no canto, que como botão serve para nos levar para essa página que estamos vendo e como símbolo serve como a identidade principal do site. Por mais que tenham muito mais para se ver aqui, eu não vou mentir, eu quero ver o jogo antes de tudo. Clicando em criar conta, um aviso aparece. Por conta do fechamento de Lambiland em 3 de maio de 2013, a habilidade de criar contas foi desabilitada. Nossa, o site tá aí tem bastante tempo, na verdade. Continuando, se você não tem uma conta, mas gostaria de visitar os últimos dias de Lambiland, ainda é possível entrar como convidado. No entanto, tenha em mente que muitas funções do jogo estão bloqueadas para esse tipo de jogador. Por mais que eu queira entrar no jogo, bateu uma curiosidade de como ele fechou. Então, clicando nesse link, eu paro nessa postagem. Aqui eles anunciam o fechamento do site e falam como ele tinha sido um projeto ambicioso de uma equipe pequena. Só que tem algo que eu quero destacar. Nos últimos meses, nós tivemos rumores preocupantes no pasto. Lambis, que seriam jogadores que em português eu vou traduzir para cordeiros, e estão espalhando histórias assustadoras. Os pais estão em pânico por conta do que suas crianças relataram ter visto dentro do jogo. Vendo tudo isso, posso confirmar que Lambiland era um MMO voltado para crianças. No caso, um ambiente online onde essas crianças poderiam socializar entre elas. Normalmente, sites assim dependem muito de moderação e segurança, para evitar qualquer tipo de pessoa maliciosa se aproximando dos jogadores. Só que de acordo com o que foi lido, algo conseguiu barrar essa proteção. O problema é que esse algo não foi identificado. Os próprios desenvolvedores compartilharam que não foi possível achar rastros de um jogador malicioso e nem sequer uma falha no código do jogo. Se isso realmente foi um ataque hacker, a pessoa que fez isso era extremamente boa, e eu tô falando isso a níveis absurdos da coisa. Mas a pessoa faria algo assim só pra assustar crianças? Descendo nos comentários do post, temos várias crianças tristes que seu jogo favorito será fechado. Entre eles, tem algumas que chamam um pouco mais de atenção, como por exemplo esse usuário anônimo que teve sua mensagem inteiramente apagada e uma resposta da equipe dizendo: "Querido Cordeiro, nós podemos te garantir que nada no jogo tem relação com os eventos causados na sua vida real. Nós acreditamos que rezar é importante, mas tudo..." Daí a mensagem parece que foi cortada. Outra que me chamou a atenção é esse usuário que pergunta se tudo isso está acontecendo por conta do fantasma. Na mesma mensagem, o usuário diz que por mais que hackear seja algo ruim, o fantasma era legal. Ele o ajudou na vida real com o dever de casa e também com removido pelo administrador. A resposta da equipe é que não existe fantasma, e isso é algum problema técnico e, mais uma vez, insiste em dizer que o que acontece dentro do jogo não tem conexão com o que acontece na vida real. Então partimos de um ataque hacker para um fantasma? Ainda mais um que parece estar afetando gente fora do jogo? Eu acho que já viu o suficiente. Vamos finalmente entrar no jogo. Volta na tela inicial, clique em entrar como convidado e... para minha surpresa, de fato, conseguimos entrar no jogo. Definitivamente isso era algo que eu não estava esperando. Eu jurava que aparecia alguma coisa como "o jogo está fechado" ou algo assim. Seguinte, nós entramos como um convidado, e para mostrar que não somos um jogador registrado, o jogo coloca nosso nome como guest e um número aleatório. Quanto à interface, boa parte dela não funciona, já que seria necessário ter uma conta registrada para usar elas. No máximo, podemos usar emojis e fazer poses, como por exemplo, sentar e dançar. Tudo isso lembra muito Clube Penguin. Parece um Clube Penguin, só que de cordeiro. Estamos em Golden Plaza, aquele tipo de área que seria como um centro do mapa. Agora, eu tenho que dizer, ler tudo aquilo antes me deixou um pouco curioso. Por isso, nesse momento, eu tava tentando checar cada detalhe do cenário e criando na minha cabeça alguma possível lógica. Vou te dar um exemplo. As cores do cenário. Tem uma construção verde, vermelha e azul, indo da esquerda para a direita. Isso poderia muito bem indicar uma ordem. Outro detalhe é ali em bistrô, que o O está com uma cor diferente. No
entanto, vendo o quão paranoico eu tava ficando, eu decidi mudar de ideia, pelo menos por enquanto. Eventualmente eu vou focar nesses detalhes, mas agora, nessa primeira vez que eu tô entrando no jogo, eu só quero andar por aí e ver como ele é, sem focar em mistérios ou segredos escondidos. O jogo tem um mapa e ele mostra outras áreas disponíveis que você pode visitar. Eu dou preferência pra me manter no Plaza, já que faltava entrar nas construções. Daí, entrando no bistrô, eu paro em um tipo de igreja. O interior de um bistrô é bem diferente do que eu tava imaginando. E ao sair ali de dentro, eu apareço em outro lugar, pastos nebulosos. Agora o cenário é ainda mais colorido, com construções diferentes. Velho, o pior que... Nossa, não. O pior que cenário colorido é o que mais atrai criança, velho. O Cogumelo, que fez sucesso tanto na gringa. Nossa, quando é de criança que assistir aquilo, não tá escrito, cara. E caindo como uma cachoeira. Fora o fato de que estamos em uma nuvem. É estranho sair de um lugar e parar em outro, só que, sinceramente, é nada demais. O jogo pode ser assim por padrão. Por isso, eu decidi voltar para a igreja e ver seu interior novamente. Até que isso aconteceu. Oi? Ou... Eu acho que isso aqui não é a igreja. Na verdade, isso é literalmente lugar nenhum. O lugar é vazio e tem um fundo preto, sendo que a única coisa que tem nele são palavras em seu centro. Nelas está escrito: procure a verdade, a chave esquecida. Eu queria não cair de cabeça no mistério, mas parece que o mistério que caiu de cabeça em mim. Pra aproveitar que eu já fui jogado nesse vazio, contra a minha vontade, dou uma caminhada pelo cenário e percebo que de fato tem nada nele. Além de que sua área não é infinita. Eventualmente eu chego em uma parede, por mais que não dê pra ver ela. Eu fiquei me perguntando o que poderia ter causado isso e o quão raro poderia ser cair nesse lugar. Por conta disso, eu estava um pouco apreensivo de sair dali usando o mapa, afinal, vai saber quando que eu vou voltar pra ele. Só que após um tempo andando e achando absolutamente nada, eu decido finalmente ir embora, clicando bem ali no mapa e escolhendo pra qual lugar eu quero teletransportar. Mais uma vez nos pastos nublados. Só pra confirmar, eu tento entrar novamente na igreja e dessa vez é só uma igreja. Ou melhor, Templo do Sol. Vai saber o que eu fiz pra provocar aquilo. Continuando com a minha exploração, eu descubro que não importa onde você entre, o destino sempre será o Templo do Sol. Por um lado, isso é bom porque são menos áreas pra ter algo escondido, só que por outro, são menos áreas pra explorar, o que é algo chato. Descendo Arco-Íris, eu chego na Lagoa Arco-Íris, que para surpresa de ninguém, tem uma lagoa de arco-íris. Ao lado dela também tem esse poço que é interagível. Nele eu posso fazer um desejo e para não perder a chance, eu tento pedir algumas coisas que me ajudariam a entender o que está acontecendo. Ajuda, verdade, esquecida, eu tento todo tipo de palavra que eu já vi no jogo ou que remete ao mistério. O problema é que nenhuma delas leva a nada, então no final eu pedi por doce de leite, porque eu tô na maior vontade de comer doce de leite. Descendo os degraus, temos a Praia da Areia Estrelada. Nesse lugar teríamos um jogo que acaba sendo mais uma função bloqueada por conta de não sermos usuários registrados. Daí acaba que tem nada pra fazer aqui. Mas olha só, aquele D bem ali tem uma cor diferente. Tem algo se formando aqui. Voltando ao Plaza, eu lembro que tinha testado as outras portas e confirmo agora que todas me levam ao Templo do Sol. Porém, enquanto eu testava isso, uma coisa de diferente acontece. Tô fazendo tutorial. Eu vou estar... que esse player novo. Cadê o cabra? Aquilo era um jogador? Quando eu saí do templo, eu tentei ir na direção dele e rapidamente ele fugiu de mim. Não só isso, ao trocar de mapa ele desapareceu. Tudo bem que o jogo tem teletransporte e eu meio que me embaralhei um pouquinho ali na hora de clicar no arco-íris, só que, ainda assim, todo esse encontro foi estranho, sendo o fator principal disso o nome do personagem. Guardian 4. Esse não era um convidado, era alguém que possui uma conta. Essa é a única forma de alguém mudar o nome do personagem, ou melhor, seria a única forma, se nós não estivéssemos lidando com um hacker, apesar de que, da forma que ele agiu, parece mais um fantasma. Calma, ainda não tá na hora de ter medo. Tem mais mapas pra serem vistos e eu tenho que checar isso antes. Na esquina do Plaza tem a Floresta do Paraíso, e mais uma vez somos bloqueados de um jogo por não ter uma conta registrada. De olho em detalhes, eu noto que aquele F está com uma cor diferente também. E claro, tem algo de errado com essa caverna. Isso era pra ser uma entrada, no entanto, ela tá meio borrada com os efeitos de glitch. Visto a situação, nos resta apenas subir aqueles degraus, que nos leva para o Pico Ardente. Além do grande sol ali atrás e um banquinho convidativo, tem também essa pedra com algo escrito nela. Aqui temos as 5 regras solares. Basicamente, são as regras de Lady Seja gentil com os outros cordeiros, não trapaceie no jogo, mantenha suas informações pessoais em segredo, não minta, seja honesto e respeite seus pais. A esse ponto já ficou meio na cara que esse jogo... Agora,
Por quê, velho? Em sã consciência, alguém iria hackear um jogo que é só interativo, é só pra conversar. Ah, mas tal roupa pode ser cara. Pô, mas você tá lá pra conversar. Tanta gente que gosta tanto de se exibir. Pra que essa necessidade toda? Usa como base o cristianismo. As regras são inspiradas nos 10 mandamentos. Temos a aparência do bode lá na página inicial e também as menções do sol, onde toda Hum. vez que esse jogo usar a palavra sol, na verdade ele está se referindo a Deus. Templo do sol, Ah. templo de Deus. Fora que o sol é o símbolo principal em todo o site, essa conexão provavelmente existe por conta de ser dito que Deus é a fonte suprema de iluminação, falando tanto no sentido espiritual quanto no moral. E, nesse caso em particular, no literal também, já que aqui ele é o sol. Focando no cenário, o último detalhe aqui seria a letra E, que tem uma cor diferente. Com isso, resta mais nada a ser explorado. Tudo que Lambeland tem a oferecer já foi visto por mim, pelo menos o que tá visível bem aqui na minha frente. Antes de voltar para o site, ainda tem algumas coisas que eu quero tentar. Primeiro, eu tentei voltar naquele lugar nenhum e descobri que chegar lá é algo que depende inteiramente de sorte. Toda vez que você entrar em qualquer construção, existe 5% de chance de você aparecer lá. E o Esse cara deu número é sorte de baseado nas minhas primeira, velho. Diga tentativas, aí. só que isso vem de uma base de dados bem pequena. Então, não leva esse número tão ao pé da letra. Dito isso, tem nada Ah. pra fazer lá. Nesse caso, meu próximo passo foi tentar mais palavras no poço. Agora eu tentei usar frases mais completas e também palavras que remetem ao cristianismo. Porém, mais uma vez, sem resultados. Por fim, só faltava fazer uma coisa, só que era mais complicada: encontrar aquele fantasma. Esse malandro foi o mais difícil, porque ele sempre fica de longe me observando e costuma correr para uma direção oposta à minha. Tava meio complicado ir atrás dele, mas eventualmente eu pensei no seguinte plano. Pelo que parece, ele podia surgir em qualquer lugar. Nesse caso, só precisava da sorte dele surgir exatamente no pico ardente. O motivo disso é que lá é uma área pequena, logo ele não consegue me observar de uma distância tão grande. Daí é só ser ligeiro e cortar sua rota de fuga. Ele Uma me boa tirou do propaganda. jogo. Que boa Ok, eu acho que propaganda o agora é um bom quê? momento pra investigar o resto do site. É Mas na hora de eu fique tirar esperto esse no fantasma. negócio. Tu é Eu vou doido? voltar. Vamos checar os diferentes botões disponíveis nessa página principal. Começando com aqueles miudinhos bem ali embaixo. O primeiro é a seção sobre nós, que nos conta um pouco mais Só sobre a propaganda, 7 Days propaganda. Tem Developer, muita que é o propaganda grupo no de pessoas YouTube. Tu é responsáveis doido? pela criação do site. A única missão deles era de criar um espaço seguro onde crianças Tá poderiam lotado. brincar, criar amizades e aprender sobre valores humanos. Detalhe, ali embaixo tem escrito que a prioridade deles sempre foi a segurança de Lambeland. Chat filtrado, interações moderadas e ferramentas para os pais sempre terem certeza de que seus filhos estão bem. Indo para a página de política de privacidade, começamos a ver algumas coisas estranhas. Tem texto sobre texto aqui? Isso dificulta um pouco a leitura, no entanto, nada que torne Oi, impossível. Alex. E lendo ela inteira, descobrimos que são Tudo bom com políticas você? normais como de Tudo qualquer outro ótimo. E site. você, No meu filho? Como é máximo que tem o tá? Você texto tá que eu bem? mencionei, que é um monte de caractere Como é que aleatório e a vai? repetição de algumas frases. Hoje o Exemplo, conteúdo é um pouquinho ajude aqueles que diferente. precisam, ajude aqueles que precisam, ajude aqueles que precisam. A página dos termos de serviço é literalmente a mesma coisa. Só texto sobre texto e nada demais. Então, pulando para a página de Nos Contate, caímos em uma página que não existe, o que é esperado considerando que não tem mais gente trabalhando no site. Agora, o que não é esperado é esse texto escondido. James, Hum, versículo 5, capítulo 7. No nosso caso em que bom que você português, tá isso bem, seria mano. Tiago, e esse Ainda provérbio bem. diz: portanto, Eu irmãos, tô vendo. sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam Resolvi como dar o uma agricultor diferenciada aguarda hoje. que a terra produza preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Paciência é o que está sendo pedido. A questão é, são os devs do jogo pedindo isso? E seria para quem? Ah, As pode ser. crianças? Me Os dê ideias. pais? Ou mais provavelmente Pode me dar ainda, ideia do nós que que for. estamos explorando o site? Muitas perguntas, no entanto, nenhuma resposta. Deixe isso ser guardado e vamos ver se, eventualmente, o site nos revela algo. Ainda que eu sei que várias dessas páginas, incluindo a inicial, mostram inúmeras vezes esse personagem para nós. Os cordeiros são representações dos jogadores, por isso eles sempre aparecem diferentes. É como se cada jogador tivesse seu cordeiro customizado. Agora, ainda fica faltando quem seria o bode e o lobo. Só que não se preocupa, eu tenho quase certeza que algo lá na aba comunidade vai nos revelar isso. Porém, antes disso, eu quero tentar uma coisa. Na página principal, tem como entrar com um login e uma senha. Não é possível criar uma conta nova, mas nada me impede de tentar entrar com alguma que já existe. Nisso eu experimento colocar diferentes nomes que apareceram para nós no decorrer da exploração, e acaba que nenhum deles funciona. Sinceramente, eu já não tava esperando que isso ia dar certo. Afinal, é um login e uma senha. A chance de eu acertar é incrivelmente baixa. Então, minha última opção envolvendo isso foi clicar no botão Esqueci a senha. Lá vem. Hum?
Tá, isso foi estranho. Na página escura tinha escrito "Todo mundo esqueceu". Eu digo que essa é a tradução do que tá escrito porque a gente clicou em "esqueci a senha" e daí a mensagem é como se fosse uma resposta a isso. Essa pequena cena acabou nos revelando dois detalhes. O primeiro é que ali tinha a imagem do cajado desse bode. Logo, mais um motivo para descobrirmos quem é ele. Agora, o outro detalhe tá nessa página que fomos mandados. Ela parece muito como a de "Nos contate", só que na realidade ela é a página 404, vulgo erro. Existe algum motivo para tal mudança? A resposta quanto a isso provavelmente é sim, e antes de vermos isso mais a fundo, acho que é uma boa ideia checar os 4 botões que não vimos ainda. Voltando à página inicial, temos a aba de assinatura de membros. Aqui temos só um aviso dizendo que essa função não existe mais por conta do fechamento do site, e também um link que nos leva para aquele artigo que vimos antes. Se a gente fosse seguir a ordem, a próxima aba seria essa de comunidade, só que tem muita coisa aqui dentro, então vamos deixá-la por último. Nesse caso, vamos pular para a pasta pais. Aqui temos uma outra área onde é possível acessar usando uma conta. No caso, essa seria a conta que os pais teriam para monitorar o filho dentro do jogo. Igualzinho foi contado pra gente antes. Embaixo tem algumas reviews de pessoas diferentes dizendo como que é um ótimo jogo, que ele fez bem para seus filhos e como a segurança dele é muito boa. Dito isso, nada de importante. Então, indo para a última aba, temos ajuda. Definitivamente alguém tá precisando de ajuda. O texto aqui tá bagunçado, só que alguém fez a boa pra gente. Tudo que tá em azul é só texto padrão de uma página de ajuda qualquer. Só tá com uma formatação péssima. Agora, o texto em preto ali no canto é algo bem mais importante. Linhas e pontos embaixo de uma espiral. Isso me dá algumas ideias, e por mais que eu esteja ansioso pra testá-las, ainda temos a página da comunidade pra ver. E eu te garanto que essa página é a mais importante. Ela é dividida em duas seções. Uma com notícias para a comunidade e outra com coisas da comunidade. Começando pela parte de cima, temos lembretes felizes. Esse é o comunicado sobre não acreditar em rumores e que qualquer coisa assustadora no jogo é alguém te pregando uma peça. Isso seria um aviso sobre aquele fantasma e, pelo jeito, não é alguém pregando uma peça. Se você clicar em ler mais, vai parar no texto completo e também na seção de comentários. Isso vale para cada notícia nessa página, mas eu não vou parar e citar cada comentário. Só saiba que todos eles são de diferentes crianças comentando sobre o tema da notícia. Seguindo com elas, temos holofotes dos cordeiros. Aqui é uma área voltada para as artes da comunidade e... Legal! Peraí. Esse aí... é parecido com o que a gente viu mais cedo, não? Eu acho que esse fantasma tá escondido no jogo tem um bom tempo. Artes bonitinhas à parte, por fim temos Festa da Amizade. Esse é só um evento dentro do jogo, nada demais. Agora, a parte triste são os comentários. Tem um monte de criança lamentando que essa foi a última festa da amizade deles e como sentem falta dela. É uma coisa lamentável, mas lágrimas de crianças não me ajudam a achar um fantasma. Então, coisas divertidas. Essa é a seção criativa feita pelos desenvolvedores do site. A primeira aba são histórias em quadrinhos, e aqui finalmente vamos poder conhecer mais desses personagens, que, pra ser sincero, Poderinho verdinho. Temos um total de 6 tirinhas. A primeira é essa onde o lobo tenta atacar um cordeiro e é parado no ar pelo bode, pra depois simplesmente ser arremessado pra longe. Como é que funciona isso aqui? Descobrimos o nome de cada um deles. O bode se chama Ramal e o lobo se chama... Era pro bode representar quem? Jesus? É isso? Era pra ele representar Jesus e salvar os cordeirinhos, que é os seguidores. É isso? Lobo. Parece que faltou criatividade, mas tem um motivo pra isso. Deixa eu só terminar de mostrar os quadrinhos. Nesse aqui, o lobo implora pra Ramuel dar um cordeiro pra ele, coisa que não vai acontecer. Ele tenta fazer um acordo, mas toda essa negociação desaparece na terceira tirinha, que pula direto pro lobo perseguindo o cordeiro até a hora que ele leva uma pancada do cajado de Ramuel. Na quarta tirinha, temos uma outra tentativa do lobo de se aproximar de um cordeiro, dessa vez imitando a voz de Ramuel do outro lado da porta de uma casa para enganar o cordeiro que mora nela e fazer ele abri-la. Tudo isso dá em nada porque Ramuel chega a tempo e espanca o lobo mais uma vez. A tirinha, novamente, é o lobo tentando negociar com Ramuel para ganhar um cordeirinho, que no final acaba sendo nada de novo. Por fim, temos a sexta tirinha, que é um pouco diferente das demais. Aqui temos Ramuel vigiando os cordeiros até a hora que ele sente que tudo está calmo até demais. Pensando melhor, tem muito tempo que ele não viu o lobo, então seria uma boa ideia checar o que ele estava fazendo. Essa tirinha parece que possui mais páginas, só que temos disponíveis apenas essa, o que é estranho. No entanto, o site foi descontinuado. Nisso, a chance de alguns materiais perderem é bem alta. Então beleza, mesmo que ela não tenha exatamente um fim, essa foi a última tirinha, então agora a gente pode dar uma focada nos personagens. Eu havia dito que tinha um motivo para eles terem esses nomes. Os cordeiros são jogadores, logo crianças que se aventuram por Lambeland. Para que isso seja possível, é necessário muita segurança e moderação, coisa que é feita pela equipe do jogo. Mas para ajudar na imersão, os desenvolvedores optaram por criar um personagem que represente essa proteção. Daí fizeram o pastor
Pastor Hamuel. Dessa forma, Legal. sempre que uma criança pensar em segurança, ela pensará nesse personagem. Agora, por outro lado, se existe a necessidade de proteção, é porque existe um perigo. Daí surge o lobo, que não tem um nome específico, já que o mal pode surgir de qualquer lugar e de qualquer um. Ele é feito para representar qualquer tipo de malícia que pode cair sobre essas crianças, sendo provavelmente o principal deles adultos mal intencionados, pra não falar de outra forma. Ter esses dois conceitos representados Já por é de se personagens imaginar. é algo muito bom, já que as crianças vão ter uma referência visual para essas coisas. Fora que também, por serem personagens, os criadores do jogo podem explorar eles criando histórias e usá-los como mascotes. Por fim, para terminar esse papo sobre os dois, Hamuel é um nome bem específico. Ele me lembra do nome Hamiel, que é o nome de um anjo. Talvez esse seja de fato a referência que fizeram aqui. No entanto, eu prefiro não ir muito longe nessa busca por significado, porque ela é meio que um tiro no escuro, e no momento tem coisas bem na nossa frente que são muito mais importantes de se entender. Então, continuando, com as tirinhas finalizadas, podemos ir para a próxima página. Nessa aqui nós temos vários desenhos onde as crianças podem imprimir e colorir. Esse fantasma tá se aproximando cada Rapaz, de vez novo mais, esse eu não menino. sei se eu tô gostando disso. Clicando De nessa novo? imagem em particular, aparece um texto escrito: "Você ainda se lembra de mim?" Já é a segunda vez que vemos mensagens envolvendo lembrar de algo, só que a primeira foi ao lado do cajado de Hamuel. Eu acho que tá muito cedo e temos poucas provas pra dizer que Hamuel é o fantasma, e beleza, foi uma baita coincidência, porém, vamos segurar as teorias só por mais um tempinho. A página seguinte é sobre Arts and Crafts, basicamente mais material pra criança imprimir e desenhar, cortar ou ensinar alguma coisa específica. Tipo, como por exemplo, fazer um origami. O único detalhe estranho nessa página é aquele texto ali em cima. Era pra estar escrito Ask a Guardian, peça para um responsável. Só que colocaram um texto na frente e isso se tornou Ask Guardian, peça ao Guardian. Sendo que Guardian é o nome de um indivíduo, e tal indivíduo que a esse ponto já sabemos que é o fantasma. Só pra ter certeza de que a gente não vai esquecer de quem ele é, na próxima página temos receitas de alguns pratos. No início elas começam normais, até que logo abaixo vira essa bagunça. A quinta receita só tem algumas palavras duplicadas uma sobre a outra. Agora, a sexta receita está inundada pelo nome Guardian. E por mais que dificulte a nossa leitura, caso a gente tivesse querendo ver a receita, serve pra nada além de te deixar um pouco mais desconfortável. Por Que último, doido. temos uma página com códigos HTML, que podem ser exportados para seu site. Diferente das demais páginas, essa aqui tem nada de assustador ou estranho. Apenas coisas de nerdola, que por si só podem sim ser assustadoras. Beleza, terminamos de ver qual tudo foi? do site. Quer dizer, pelo menos aparentemente. Tendo assim, chegou a hora de juntar todos os detalhes e pistas coletados nessas diferentes páginas e resolver o que está acontecendo em Lambeland. Nisso tudo que vimos, apenas um segredo me passou a ideia de ser uma instrução. Lá na aba ajuda, temos o texto, linhas e pontos embaixo de uma espiral. Eu não entendi a parte das linhas e pontos, só que a espiral é o Sol. Com isso em mente, temos duas opções de como nos aproximarmos dele. O Templo do Sol, que seria uma aproximação mais espiritual, ou no Pico Flamejante, que seria uma aproximação mais física. Entre as duas, a segunda opção é a certa, porque ao subir no pico e olhar atentamente, é possível ver alguns pontos e linhas entre o último degrau e o piso da montanha. Isso é código Morse e traduzindo se torna The Prophecy, ou a profecia. Temos um texto, mas não sabemos onde usar. Minha primeira ideia foi tentar o Poço dos Desejos. No entanto, não importa como escrevesse, nada estava funcionando. Foi nesse momento que eu pensei um pouco fora da caixa. Eu sei que é meio óbvio, mas isso é um jogo de navegador e eu meio que tinha esquecido disso. Daí eu pensei, e se por acaso eu escrevesse The Prophecy no final da URL? Rapaz, aí me vem um anúncio desse. Não, eu tenho que assinar o YouTube Premium, tu é doido? Ou também o Dashcal, eu recomendo esse canal aqui, ele explica melhor. Se você estiver falando, oxe, pode falar, meu filho, eu gosto quando o chat interage. Fique de boa, vou falar. Mas peraí, então é melhor ver o Dashcal ou o Nerd Club? Eu conheço mais o Dashcal, então acho que, sei lá, tô familiarizado com o público dele. Pode ser lá, no Dashcal. Olhar atentamente, é possível ver alguns pontos e linhas entre o último degrau e o piso da montanha. Isso é código Morse e traduzindo se torna The Prophecy, ou a profecia. Temos um texto, mas não sabemos onde usar. Minha primeira ideia foi tentar o Poço dos Desejos. No entanto, não importa como escrevesse, nada estava funcionando. Foi nesse momento que eu pensei um pouco fora da caixa. Eu sei que é meio óbvio, mas isso é um jogo de navegador e eu meio que tinha esquecido disso. Daí eu pensei, e se por acaso eu escrevesse The Prophecy no final da URL? Dashcal, então.
Nossa, ainda bem que aconteceu algo. Eu já tava começando a ficar sem ideia. Uma nova página se abre e nela tem mais uma vez o desenho do sol, só que agora acompanhado de um texto. Por alguma razão, ultimamente, eu tenho me sentido mais atento dos meus arredores, do mundo, de mim mesmo. As coisas estão diferentes. No entanto, elas parecem iguais. Isso me preocupa profundamente. Buscando por orientação, eu fui até o pico mais alto, o mais perto dos céus. Lá, eu rezei para o céu, esperando que eu encontraria uma resposta. Até que, de repente, o sol começou a ficar mais claro e uma luz brilhou sobre mim. Ela emitiu seu calor sobre meu corpo. O brilho era quase cegante, mas a minha alma estava em paz. Ali, aquilo disse: uma tragédia acontecerá, uma visão será quebrada. Mais forte é o carneiro, que irá superar o e selar o mal. Nisso tudo voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Por um momento, eu me senti confuso. As coisas estavam estranhas, como se algo além tivesse falado comigo, só que era diferente da última profecia. Dessa vez, ela realmente pareceu real. Na verdade, tudo de repente pareceu mais real. Eu sinto minha cabeça mais clara, meus sentidos foram apurados, minha moral foi alinhada. E agora, eu tenho uma missão para completar. Estarei pronto para o pior, porque eu sei que tem o sol do meu lado. E tudo isso termina com a imagem de Ramuel. Beleza, esse texto revelou para nós algumas informações bem importantes sobre o que está acontecendo em Lambeland. Ou eu deveria dizer, o que aconteceu. Se existia alguma dúvida sobre a relação do sol com Deus, acho que agora não existe mais. Tá bem evidente que os dois são a mesma coisa e que Deus deu uma missão para Ramuel, tal missão que consistia em selar o mal. Agora, a forma que isso foi nos apresentado me deixou com algumas dúvidas. Se Ramuel é um escolhido de Deus, não faria sentido os desenvolvedores fazerem algum material envolvendo isso? E com material, digo, fazer alguma tirinha, alguma história contando isso? Para simbolizar ainda mais para as crianças como que ele representa a segurança de Lambeland? Tudo bem que tal material pode existir e a gente só não encontrou ele. Só que se esse não for o caso, a única fonte que revela isso é esse link, que é bem específico e ainda por cima tá escondido. Há um ponto que me faz pensar que essa não é uma história normal feita pelos criadores do jogo. Algo que fortalece ainda mais esse... Agora, eu vi ele só colocando The Prophecy, mas se ele colocasse, tipo, o nome do Guardian lá, se ele botasse aquele Guardian, seria interessante. Fazer um teste, vai que carrega alguma coisa. Ou talvez ele colocasse outros nomes. Ou ele tava testando God, Sun, né, de Sol. Seria interessante se ele testasse essas coisas. A ideia é como Ramuel disse que está mais atento ao seu redor, ao mundo e a ele mesmo. Ele é um personagem dentro de um jogo, mas a forma que esse texto está escrito me faz pensar que ele percebeu isso. Seguindo essa teoria, com essa nova percepção, ele poderia muito bem ter se tornado o fantasma que assombra o site. Ainda mais que esse fantasma parece ser amigável com as crianças, coisa que podemos ver tanto nas fanarts quanto nos comentários. No entanto, uma única frase me faz pensar exatamente o contrário. Mais forte é o carneiro que irá superar o e selar o mal. Será que esse mal é o fantasma? Tudo isso deu uma camada nova e ainda mais complexa para Lambeland. E com tais detalhes em mente, será necessário explorar ainda mais para descobrir o que aconteceu nesse site. Só que aí a gente tem dois problemas. O primeiro é que eu acabei de perceber que eu tô chamando o Ramuel de bode esse tempo todo, sendo que na verdade ele é um cabrito. E o segundo problema, que com certeza é mais importante que o primeiro, é que essa página nos deu nada para poder avançar com o mistério. Então, mais uma vez, de volta a estaca zero. Voltando para a página principal, minha primeira ideia foi tentar algumas URLs diferentes. Pelo jeito, o site tem páginas escondidas, então bom. vai que eu dou sorte de cair em uma delas. Só que eu acho que o site não tava gostando muito do que eu tava fazendo. Toda vez que você digitar uma página que não existe, o site vai te mostrar um rosto e logo em seguida te levar de volta para a página inicial. Tem 3 rostos no total e o arquivo de cada um tem um nome diferente. Juntando eles, se tornam Please Make It Stop. Por favor, faça parar. Mais um pedido de ajuda vindo de dentro do site. E mais uma vez, não sabemos quem que está falando isso. Infelizmente, rostos assustadores também não nos ajudaram a achar uma direção. Então eu continuei olhando atentamente cada página e descobri nada. Olhei código-fonte, textos escondidos, nomes de imagens, até mesmo fui atrás de todos os lugares que citam Ramuel de alguma forma e tentei ver detalhes sobre ele. Porém, no final, nada me trouxe resultado. Eu já tava ficando um pouco sem paciência e tava pensando em dar um intervalo. Só para garantir, eu olhei uma última vez cada página. Por coincidência, eu comecei da esquerda superior, lá em Membership, e terminei na direita inferior, em Contact Us. Nisso, ao terminar de ver essa última página e encontrando absolutamente nada, eu saí do computador e fui comer doce de leite. A parada
acontecida é que, do nada, a página muda, sem eu sequer estar no computador. Quando eu voltei e vi essa página, a princípio eu fiquei um pouco confuso. É um Mas depois pendrive? fiquei muito aliviado, porque eu entendi Ué, como é que ela funciona. Se você ficar na página de Contact Us por 5 minutos, ela vai se transformar nisso. Eu até cheguei a testar o mesmo nas outras páginas, entretanto, isso parece ser algo exclusivo dessa. Quer dizer, eu testei por 5 minutos em cada uma. Vai ver se eu ficasse mais tempo alguma coisa aconteceria, mas eu não tentei. Focando aqui então, nessa nova página tem uma imagem de um pendrive em seu centro. Ao clicar nele, uma voz fala conosco. oi? You dug deeper and were patient enough to wait for something to happen. If you seek the truth, the answer, I am here to provide it. Em seguida, ela vai nos passar instruções de como avançar nesse mistério. Só que Ó. antes de sair fazendo qualquer coisa que uma voz misteriosa me diz, é bom pelo menos saber a quem ela pertence. Por sorte, nessa situação que nos encontramos, a resposta é fácil. Esses são os desenvolvedores. Não fica claro se é uma pessoa fazendo isso ou um grupo. Porém, a ideia da imagem de um pendrive aí é justamente para representar tecnologia e não algo sobrenatural. Na verdade, toda essa mensagem soa quase como se os devs tivessem voltado a Nameland após seu fechamento e deixado essa mensagem para quem fosse buscar a verdade sobre esse site no futuro. Beleza. Por mais que não seja possível confirmar com 100% de certeza quem que tá passando a mensagem, já é o suficiente para eu acreditar que eu não tô seguindo a instrução de uma entidade maligna. E como a ignorância é uma virtude, vamos direto para a primeira instrução. Encontre o jogador cujo comentário quebrou a terceira regra da comunidade, deixando um pequeno buraco esperando para ser completamente quebrado. Se a voz está falando jogador, então a resposta vai estar em um comentário. Dito isso, eu não lembrava muito bem das páginas que tinham esses comentários. E nessa busca eu acabei clicando na aba About Us, só que ela tava meio diferente. Do nada, Eu papum. vou ser sincero, nesse ponto eu fazia nenhuma ideia do que eu tinha feito pra provocar isso. De início eu pensei que ter ouvido o áudio causou algum tipo de corrupção no site, que não foi o caso, já que apenas essa página sofreu isso. Eu até tentei pensar em mais possibilidades, como o fantasma percebeu o que eu tô fazendo e por isso tá mudando as páginas pouco a pouco. No entanto, qualquer teoria nesse momento seria um chute muito grande, então eu preferi só aceitar o que tá acontecendo e seguir em frente. Ignorando toda essa maldade e as cores diferentes, a página continua igual. O texto é o mesmo de antes e o máximo que mudou são essas letras pintadas de vermelho. Isso me lembra bastante daquelas letras com cores diferentes que tem dentro do E já jogo. tava dentro Porém, do vamos jogo. guardar isso na cabeça por enquanto porque eu tô focando nos comentários dos jogadores. Depois de um tempo olhando as páginas da comunidade, eu acabei me deparando com um jogador bem... mané. Spikeball30. Nesse comentário ele diz: o fantasma hacker não consegue chegar até mim porque minha senha é super segura. É minha favorita, combinado com... Eu recomendo todo mundo a fazer suas senhas super seguras. É uma Olha. criança que escreveu isso, eu não vou julgar não. A instrução dizia pra encontrar o jogador que quebrou a terceira regra, mas em nenhum momento ela diz o que fazer depois disso. Eu acabei assumindo que a ideia era entrar na conta dessa criança usando as informações que ela mesma forneceu. O problema é que um moderador limpou algumas palavras do comentário na esperança de evitar que esse moleque vazasse as próprias informações, e com isso de tabela, ele acabou tirando qualquer acesso que eu poderia ter. Agora, por mais que isso seja um azar, eu tive sorte em um outro lugar, porque essa criança é muito besta. Em outro comentário sobre o evento da Festa da Amizade, o mesmo usuário diz que chocolate é sua comida favorita. Não só isso, na postagem sobre o beleza. fim de Lamb Aí deixa eu ver se entendi. O moleque ele foi dizendo cada coisa em cada aba do comentário. Ele foi dizendo cada item dele importante em cada área de comentários que tem para poder o moderador não conseguir linkar as duas coisas e não acabar apagando. Sensacional, inteligentíssimo. Blend, ele comenta que o jogo vai fechar justamente um dia depois de seu aniversário. Então, se juntarmos peças, o comentário dele fica mais ou menos assim: minha senha é super segura, é minha comida favorita combinada com meu aniversário. Logo, chocolate 0502. Daí é só colocar Quadrado. o usuário Spikeball30 e pronto, ganhamos acesso à conta, que tá banida por sinal. Nessa página temos tanto a data quanto também um log do motivo do ban, que no caso é um registro da conversa que gerou o banimento. E tal conversa segue mais ou menos assim: oi, é você, eu tô bem.
Ele parou, mas é porque ele se foi. Você foi tipo o cara que fez isso? Nossa, sério? Onde você colocou ele? Ah, ok. Desculpa, não vou perguntar de novo. Essa é uma conversa que só conseguimos ver um lado dela. No início, eu pensei que esse log registrava apenas o diálogo do jogador banido, mas não muito tempo depois, outro jogador surge. Bottle Captain aparece com um pedido de desculpas para Spike Ball 30. Daí a conversa continua. Por sinal, com quem você tá conversando? Meu amigo? Mas tem ninguém aqui. Ele conversa por pop-ups. Spike, você estava conversando com esse Guardian? Spike estava conversando com o fantasma, que pelo jeito só aparecia pra ele. Captain acha isso estranho porque Spike já havia dito que não gostava do hacker, mas ele mudou de ideia. Aparentemente, o Guardian é bem legal e deu um item raro pra ele. Desse ponto em diante, a conversa vai pra uma direção bem mais sombria. Spike diz que seu pai estava errado. Rezar funciona. Ele pediu para que seu irmão parasse de bater nele, e realmente aconteceu. No dia seguinte, seu irmão desapareceu durante o trabalho. A julgar pela conversa de antes, parece que Guardian teve envolvimento nisso. Na maior inocência de uma criança, ele chega até a escrever: eu acho que ele morreu, mas os policiais não sabem pra onde ele foi. E ele complementa dizendo: talvez seja um fantasma. No caso, ele tá falando do Guardian. Captain percebe o estado de Spike e tenta botar juízo em sua cabeça. Você viu o anúncio? Papai disse que rezar não faz esse tipo de coisa. E um hacker não consegue fazer algo assim, eu acho. Não é um fantasma. Fantasmas não existem. Meu pai disse que é um pecado rezar pra alguém que não seja Deus. Eu acho que seu pai tá mentindo. Mas meu pai não mentiria sobre isso, porque é um pecado também. Você disse que todo mundo peca, certo? Talvez seu pai só peque bastante. Para de desrespeitar meu pai, tá ficando irritante. Ele literalmente criou o jogo e você tá ficando ao lado da pessoa que tá fazendo ele fechar? Você é irritante. Você sempre tá falando sobre pecado isso, pecado aquilo, só que eu nunca vi você fazendo algo bom. Talvez se você não fosse rude com o Guardian, tivesse mudado de opinião como eu mudei. Seu pai é um mentiroso e você é um arrombado. Opa, não pode falar isso aqui, é jogo de criança, calma. Aqui aprendemos que o fantasma conversa com as crianças de forma isolada, através desses pop-ups, que são páginas que abrem apenas para o jogador. Também descobrimos que o motivo do Ban Spike foi por xingar outro jogador e não por falar do fantasma. No entanto, o mais importante não está no contexto. Na verdade, está na escrita. Mais uma vez, algumas letras têm cores diferentes das outras. Daí, juntando todas, dá The Wailing, que seria o lamento. Beleza, conseguimos algo de tudo isso, porém ainda restam 3 dicas. Então vamos focar em cada uma delas e depois ver o que dá pra fazer. A próxima dica é: não é uma história, são várias. Uma coleção conectada. Encontre onde a ficção é dobrada em desenhos. Tudo bem? Essa é bem mais simples. Bastou chegar na seção de comics do site. Agora, é aqui que vem o pulo do gato. A informação que precisamos não está visível na página. Ela está escondida e dessa vez optaram por mascará-la no próprio código-fonte. Aqui temos uma conversa entre algumas pessoas. Lendo o texto, parece uma conversa entre os desenvolvedores do jogo. As pessoas deveriam saber mais sobre nós, não apenas nossos personagens. Eu concordo. Talvez eu deveria fazer uma entrevista com essas companhias de notícias. Eles parecem interessados em nosso sucesso. Quando que seria uma boa hora pra conversar? Nosso horário tá cheio, talvez meia-noite, lol. Isso é incrivelmente tarde, James. O Adam tem algum horário de abertura mais cedo? Eu realmente não tenho. Vou pensar em algo. A dica de como achar a resposta está nesse diálogo. Agora, tem um detalhe engraçado quanto a tudo isso. Eu meio que já achei ela. Lembra que a página About mudou do nada? Então, se você entrar na página entre meia-noite e 1 da manhã, ela se torna aquilo que vimos. Por coincidência, e por conta do meu horário noturno nem um pouco saudável, eu janto nessa hora. Daí, próximo de meia-noite, eu já tinha jantado. Aí, no tempo que eu fui buscar um doce de leite, o horário passou de meia-noite e bum! Me deparei com isso. Minhas bobices à parte, o texto que achamos aqui é The Grinding, que dependendo do contexto pode traduzir de formas diferentes, mas poderia ser a trituração ou o moer. Ok, seguindo para a terceira dica, temos um nome que não pertence a aqui. Aquilo vaga por uma terra abandonada, buscando validação em páginas feitas para criações manuais. Uma palavra que deve agir como chave no endereço de alguém que aquilo tenta ser. Tudo certo. Esse aí parece bem simples. Basta entrar no código-fonte da página Arts & Crafts e pronto, achamos uma outra conversa. Ela segue da seguinte forma: esse Guardian insiste em ser um tipo de cuidador desses jogadores. Ele fica quebrando o nosso código HTML e fica tentando entrar na página dos pais. Infelizmente, não é como se essa pessoa conseguisse acessá-la. Mas falando sério, qual é dessa pessoa? Por que não banimos sua conta ainda? Até onde pesquisamos, a conta dessa pessoa não existe. Não tem senha ou e-mail conectado a ela. Não é como se essa coisa conseguisse fazer uma conta de e-mail de qualquer forma. Espero que não consiga. As dicas aqui são entrar na aba dos pais e escrever no login Guardian 4, porque esse é o nome que apareceu quando vimos ele no mundo. E como eles falaram, não precisa de senha.
mais uma página corrompida. Anteriormente, o texto aqui era todo Caramba. envolvendo a segurança do site, e também como os pais adoraram a ideia. Só que nesse momento, tudo foi substituído por fracassos e notícias horríveis. Na parte de cima, tem a equipe pedindo desculpas por tudo que o site causou e como que eles não conseguiram proteger todo mundo. Sei que parece meio exagerado escrever algo assim quando eles só falharam com a segurança de um site infantil. De fato, o hacker/fantasma conseguiu chegar nas crianças. O problema é que isso não vai além do jogo. Como nós vimos naquela conversa entre os dois jogadores, um deles diz que rezou para o fantasma que seu irmão parasse de bater nele. Daí, tempo depois, esse irmão desapareceu no trabalho. O fantasma tem influência no mundo real. A parte de baixo dessa página é lotada de comentários sobre a ligação do site com possíveis desaparecimentos. Pelo que deu para entender, não só aqui, mas também em comentários das crianças em diferentes postagens, sempre que um jogador desejava algo para a entidade, ela cumpria. Só que de uma forma bem exagerada. Quero que meu irmão pare de me bater? Nossa. Beleza, se ele estiver morto, não tem como mais ele te bater. Pedido realizado. Por conta disso, muitos desaparecimentos surgiram. E por mais que a polícia não saiba o culpado deles, os desenvolvedores sabem. E a medida tomada para impedir isso era acabar com o Lambeland. Dessa forma, tirando o contato do fantasma Quer deixar com o as pessoal mais crianças. seguro. Agora, algo com tal poder seria contido apenas por isso? Tem algo faltando nessa história. Então, para seguir em frente, mais uma vez temos letras com cores diferentes. Junta todas elas e vira Jaws, que seria maxilar. Por fim, quarta e última dica: estilhaçado através de um mundo colorido, porém vazio. Explore a Terra e forme um arco-íris. Cada pedaço contém letras especiais. Arranje elas na ordem murmurada. Essa eu também já tinha achado, e dessa vez foi porque eu tava procurando pelo em ovo. Lembra que no jogo tem letras com cores diferentes? Pega todas elas e coloca na ordem desse arco-íris que vemos bem aqui. Nisso vira Of Red, de vermelho. The Wailing, The Grinding, Jaws of Red. E para não perder a viagem, só tem um lugar na minha mente onde eu poderia escrever isso. No poço. Dessa vez, é o jogo que corrompe. O poço que estava ali agora há pouco deu espaço para a pedra que tem as regras do site. Clicando nela, ela pede uma frase embaixo de um sol espiral. Mais uma vez essa conversa de algo embaixo do sol. Logo, só poderia ser na página da profecia. Indo nela, exatamente abaixo do sol, tem a frase Something has shifted. Algo mudou. E escrevendo isso lá na pedra, temos uma resposta. Algo mudou aqui também. Nessa área ao nosso será que redor mudou? tem casas com portas que começam fechadas. Porém, agora, com a pergunta respondida, uma se abriu, nos levando diretamente para uma floresta. Aqui é quase um labirinto. É questão de escolher uma direção e confiar. Fazendo isso e gastando um tempo, na esquerda superior é possível achar aquela caverna, só que agora aberta e com sangue no chão. Mais uma vez o ambiente muda. Agora estamos em uma escada e conforme subimos, texto aparece. Você nos selou no inferno profundo, um voto rancoroso, uma prisão barata, mas nessa escuridão nós encontramos um brilho, uma fagulha afogada em escuridão sem fim. Nós forjamos uma chave de esperança e chamas e falamos o nome de um pastor consagrado. Agora, um desce com responsabilidade honrada que impõe o sol para quebrar sua tirania, seu ego, sua queda. A porta se fecha. Você, agora rei de nada, nós em um barraco, juntos conectados em um mundo esquecido, para nossas vozes nunca mais serem ouvidas. Então governe suas cinzas. Na nossa cela ficaremos, nos redimimos de nossos erros. O mundo está seguro. Daí as palavras somem e ficamos nesse vazio É enquanto isso. subimos em uma escada infinita. Eventualmente eu paro e decido voltar para ver se algo acontece. E mais uma vez, mudamos de cenário. Uma outra escada e mais texto. O que antes parecia ser uma pessoa reprimindo a outra, Caramba. dá espaço para algo mais inocente. Pedidos de crianças. Eu achava que não era ele, não. Eu achava que era alguém que ia realmente interagir com um personagem, um quest. Eles começam bobos como eu queria ter um pônei, daí pulam pra algo mais triste, tipo queria ter amigos na escola, e concluem com coisas como eu quero morrer e eu queria ser curado do câncer. Todos os pedidos rodam em torno desses temas. Dessa forma você já tem uma ideia sobre o que eles se tratam, porque nesse momento não dá pra ficar lendo cada um deles. E o motivo disso é isso aqui. Pô, tem alguma coisa andando atrás dele? Ó, aparece! Apareceu do nada. E o motivo disso é isso aqui. Oxi.
o cenário finalmente deixa de ser escadas Oxi. e volta a algo que já havíamos visto, a Praia da Areia Estrelada. Só que corrompida, apesar da escuridão, andar na areia não é algo muito Quase não diferente. dá pra ver Só que nada. agora temos acesso à água, e avançando nela, isso acontece. É o bicho ruim, é o bicho ruim. Tudo avermelhado. Oxi. Ah, o que tava seguindo ele? Hã? Uou, ei. Que sorte, meu irmão. A criatura achou a gente, e enquanto ela suplicava para não a esquecermos, uma página se abre. Você lembra que tinha uma tirinha que não tinha fim, e eu falei que seu final poderia ter sido perdido? Essa é a conclusão dela. Lobo, é melhor você não estar causando problemas? Olá. Por favor, não tenha medo. Quem é você? Oxi. As crianças me chamam de O Guardião. Eu sou uma divindade que veio a esse mundo com o propósito de ajudar aqueles que precisam. O lobo assustava algumas das crianças, então eu precisava lidar com ele. Eu aprecio seu pensamento, mas os cordeiros não precisam de outro protetor. Oh, Samuel, eu não estava falando dos cordeiros. Eu quero dizer, as crianças, de verdade. O quê? Seu mundo é fictício, suas pessoas, sua terra, não importa. Caramba, o cara chegou como se fosse usei isso como uma janela para interagir com a realidade. Deadpool da Eu irei vida. lentamente converter esse reino na plataforma ideal de adoração para os seres reais, pois eu não sou uma divindade que se mantém quieta perante seus seguidores. Eu peço perdão, isso deve ser difícil de escutar, mas sinta-se livre para assistir à mudança. Infelizmente, eu terei que pará-lo. Um falso deus não será bem-vindo nessas terras. O que você disse? Eu disse. Ei. Falso Deus, eu sou a maior verdade aqui. Seu Deus é falso, tudo que você conhece é falso. Eu estou acima de você. É aí que você se engana. Impossível. Eu posso não ter o poder para banir você, e esse mundo pode não existir de verdade. Mas você atualmente reside nele. E aqui dentro, as coisas podem ser bem reais. Oh. Que seu nome seja apagado e te amaldiçoe de ser esquecido por todos. Que você vague por essas terras, sem seguidores, por toda a eternidade. Eita. Obrigado. Vai-te por embora, acompanhar até o carniça. final. Os céus crescem pesados e as horas diminuem. Nós ficaremos aqui até o fim dos tempos, olhando do chão. Fechado o céu aqui com sobre ele, Samuel. conforme O bicho é mundo fica brabo. parado e quieto, mas o pensamento de alguém saber a verdade me traz paz. Você que leu essas palavras carrega uma luz que não pode ser apagada. Quando o desespero crescer e o mundo parecer escuro, se lembre de nós. Se lembre de Samuel. Se lembre do mal que uma vez foi selado. Mantenha essa história em sua memória, não como um aviso, mas como uma promessa que até mesmo nas horas mais escuras, a força persiste e a luz retorna. Agora vá, e que o sol esteja sobre você até o fim. Essa é a história do que aconteceu no Endland, de como um site foi de seus dias de glória para um caos sem limites, e conclui com esquecimento. Essa foi uma história feita por Deoxy, e devo dizer que de todas as histórias envolvendo um jogo perdido ou amaldiçoado, certamente essa foi a mais bem feita até agora, na minha opinião. Da pelo hora, menos. bem Por mais que a história divertida. tenha terminado, talvez tenha restado algumas dúvidas, então, para finalizar, deixa eu te explicar um pouquinho melhor esse final. Para concluir isso melhor, será necessário entender que existem dois mundos, um mundo real e um mundo dentro de Lambeland. O mundo no jogo não é real. Ele é como qualquer história dentro de qualquer outro jogo, apenas uma obra fictícia criada por alguém. Só que mesmo sendo fantasia, ele ainda é um mundo, tal mundo que tem contato com a vida real e que pelo jeito pode ser invadido. Esse foi o plano de Guardian, que é um deus autoproclamado que se infiltrou em um universo que tivesse contato com o nosso. Pensa que tudo isso fosse como se você estivesse lendo um livro onde um personagem dele passa a falar com você? Em
um livro isso seria bem estranho. Agora, Uma em um quarta jogo, parede. essa estranheza diminui. E se botarmos crianças inocentes como alvo, é aí que ninguém vai notar o problema. Esse problema foi crescendo cada vez mais. Guardian foi expandindo sua influência e conquistando os jogadores. Tudo começou como um ataque hacker, e quando eles perceberam a situação impossível diante deles, já era tarde demais. A entidade já tinha muito poder para eles fazerem qualquer coisa. E é nisso que Hamuel entra na história. Ele era um personagem justo e que simbolizava o bem para os jogadores. Mesmo assim, ele era uma fantasia. Hamuel não é real. E é nisso que aquela profecia entra. Mesmo sendo um personagem, Hamuel recebeu uma bênção de Deus, e não de um autoproclamado, do próprio Deus, que entregou consciência para um ser que não existe. Isso não faz Hamuel passar a ser real. Ele ainda era um personagem dentro de um jogo, só que agora ele tinha consciência de tal coisa. Não só isso, ele recebeu uma missão: derrotar o mal, derrotar Guardian. Ele podia não saber a extensão dos poderes do falso Deus. Ele também podia não saber do mal que cairia sobre nós se ele falhasse. Porém, empunhando o poder do sol, ele cumpriu sua missão sem questionar. Só que isso trouxe junto um resultado. É como se fosse o seguinte, é igual aquele desenho lá, o Gravity Falls. O Bill Cipher, todo poderoso, é um ser acho que é da segunda dimensão, ele destruiu a segunda dimensão. Ele foi colocado dentro de um sonho. O sonho é onde eu governo. Meu sonho é meu, eu dou as ordens. E com isso ele foi apagado, né? Aquela arma lá, que apagou a memória e tal. Aqui é a mesma história. Ah, você é Deus. Você é Deus fora desse mundo. Porque nesse mundo aqui, o Deus sou eu. É literalmente isso. Resultado triste para ele. Hamuel não tinha o poder de banir a criatura, contudo, ele podia trancar ela ali com ele para todo sempre. A única forma de Guardian interagir com o mundo real seria se alguém jogasse Lambeland, e é aí que os desenvolvedores entram. Não fica muito claro em que ponto eles descobriram toda essa história, só que eles não apenas entenderam o que deveriam fazer, como também prepararam um site para nós, a pessoa que está entrando nele nos dias de hoje, para que nós pudéssemos entender a história e reconhecer o sacrifício de Hamuel. Eles fecharam o site para o público geral. Ninguém mais entraria em Lambeland. A única pessoa que entraria em Lambeland seria alguém procurando por mistério, e para isso deixaram aquele pendrive para nós. Ele está escondido de uma forma que apenas quem está buscando a verdade teria o acesso. Nenhuma criança qualquer acabaria descobrindo isso por acidente, logo cortando totalmente o contato de Guardian com elas e ainda não revelando a verdade para um público geral, porque ter o conhecimento de que existe uma entidade poderosa dentro de um jogo não é lá a coisa mais confortante de saber. Lembra das 12 escadas? A que subia para a direita era a escada de Guardian. Ali tínhamos todos os pedidos que as crianças fizeram para ele. Agora, a escada reta era de Hamuel, ditando como que ele e esse falso deus ficariam presos para sempre nesse vazio, ou como ele mesmo diz, juntos conectados em um mundo esquecido com nossas vozes para nunca mais serem ouvidas. Então governe suas cinzas, na nossa cela ficaremos. Guardian se tornou o rei de nada. Não só isso, graças à maldição de Hamuel, ele também é destinado a ser esquecido para sempre. Tal maldição chamada de Imak Shemor. Provavelmente eu falei errado, só que essa é uma maldição hebraica que traduz para que seu nome seja esquecido. Agora, quanto ao final de Hamuel, ele nos passa essa mensagem final, que talvez seja a melhor forma de aquietar sua mente. No site, vemos várias mensagens que demonstram uma solidão e melancolia vindo de Hamuel, bem justificada por sinal. Clicando no botão de esquecer a senha, aparece ao lado de seu cajado a frase "todo mundo esqueceu". Inclusive, eu acredito que essa mensagem seja dele, por conta da fonte aqui ser a mesma da mensagem final. Agora, outro exemplo que eu não tinha mostrado é no código-fonte da página de receitas. Ele diz: eu sinto falta de comer comida, eu sinto falta de sentir a luz do sol, eu sinto falta de dormir. Deve imaginar se nós pudéssemos ainda fingir fazer essas coisas se aquilo não estivesse aqui. Eu sei que a maioria dos textos em código-fonte vieram dos desenvolvedores, só que esse em particular eu acredito que seja outra mensagem de Hamuel, e o motivo principal disso é pelo uso da palavra fingir. Ele descobriu que seu mundo não era real. Só viver nessa mentira ainda era mais confortável do que seu estado atual. Por isso ele reclamava dessas coisas. Entretanto, por mais que ele diga isso, sua convicção é forte. Ele jamais teria feito outra escolha, pois esse é o trabalho de um guardião. Talvez você pense que tudo isso que aconteceu com ele não seja justo, só que talvez tenha algo que possa te fazer sentir melhor. Se tem uma coisa que Hamuel queria que aprendêssemos sobre toda essa história, é de lembrar que até mesmo na maior escuridão, uma luz pode ser acesa. Levar essa mensagem com você, dentro de seu coração, é o suficiente para que a mente desse pastor possa ter seu tão merecido descanso.
Essa foi a história de Lambiland, um site assombrado por uma entidade maligna. Como eu havia dito, essa história foi criada pelo usuário Deoxy. E também tenho que agradecer ao usuário Poetisme, Pô, que que é da hora, responsável pelo velho. guia explicando como avançar em cada um dos desafios. Eu tentei resolver tudo por conta própria, mas acabei vendo uma dica ou outra no guia dele. Inclusive, ele tem uma seção sem spoiler, que é perfeita pra quem tá tentando resolver a história, mas não quer levar um spoiler sobre ela. E eu sei que esse tipo de coisa normalmente seria melhor ser dita no início do vídeo. Só que quando alguém conta uma história sobre um site antigo perdido, o ideal é tentar fazer parecer o mais real possível. Logo, eu não queria quebrar sua imersão. Então, perdão, mas omitir a existência desse guia acabou sendo um sacrifício necessário. Enfim, espero que você tenha gostado do vídeo. Como você Eu pode ver gostei. pela minha aparência, eu tô melhorando cada vez Ficou mais muito nisso legal, de velho. modelagem 3D. E aí? Dito isso, o vídeo ficou muito bom, vai crédito total ao Zedinho. Eu gostei da história, porque realmente ele fica como se fosse um herói, né? Ele realmente tava defendendo as crianças que estavam acessando aquele site, mesmo não sendo, como posso dizer, algo físico. Mas, pô, ficou muito bom. Ficou muito bom mesmo.